Olá! Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre o SS, quando dois S's aparecem juntos na mesma palavra. Esses dois S's, quando aparecem na mesma palavra, assim, juntinhos, a gente diz que temos um dígrafo, quando duas letras juntas fazem o som de uma. Então, esse SS, junto na mesma palavra, eles têm o som de apenas um S, faz o SA. Ele sempre vai vir no meio ou ao final de uma palavra. Esse SS, ele vai ser sempre o som do S entre duas vogais. Vamos ler algumas palavras com o SS. Aça, asseio, fossa, osso, missa, tosse, passe, posse, massinha, passinho, passeio, assento, assoar, assunto, assobio, interesse, ossudo, possuir, avesso, assoalho. Observem que todas as palavras têm dois S's e que sempre antes dos dois S's vem uma vogal e depois vem outra vogal. Então, SS vem entre duas vogais para ter o som do S. Logo abaixo, nessa mesma atividade, eu tenho um texto. O pássaro. Cassiano e Melissa passeavam pelo parque. De repente, Cassiano viu um passarinho num pessegueiro e disse: Melissa, olha ali um pássaro. Vamos pegá-lo? Era um pássaro de asas curtas e peito amarelo. O passarinho bicava um pêssego. Melissa disse a Cassiano: Vamos deixar o passarinho sossegado? Os pássaros são como nós, gostam de liberdade. O pássaro assustou-se e com os meninos e voou. Olha o pássaro da história aqui no pessegueiro. Então, vamos observar duas palavras aqui. Vejam só, eu tenho a palavra pássaro, onde eu tenho SS com o som de S. Sa, pássaro. E nesse mesmo texto, eu vou ter a palavra asa, onde o S aparece sozinho, entre duas vogais. No caso, esse S vai ter som de Z. Asa. Vamos lembrar que o SS tem um som da letra S quando ele aparece entre duas vogais. Com o seu professor, você irá praticar em algumas atividades com o som do SS para você ficar craque nessas novas palavras, com o dígrafo SS. Entrando na geografia, no livro de vocês, lá na página 86, hora de trabalhar. No livro diz o seguinte: o tempo sempre foi o principal responsável pelas pressões que o trabalho exerce sobre nós. Nunca foi muito diferente na história da humanidade, tanto que foram inventados vários instrumentos para medi-lo. O relógio de sol, o relógio de água, a ampulheta e, finalmente, o relógio analógico, com ponteiros, e o relógio digital. Aqui vocês podem ver que nós temos algumas amostras de relógios. Nós temos o relógio de sol, esse aqui, que ele vai marcando a hora de acordo com a sombra, onde o sol vai colocando e vai marcando. Nós temos a ampulheta, que é a passagem da areia, normalmente vai marcar horas, 1 hora para cada lado. Nós temos o relógio analógico, esse que tem os ponteiros, e nós temos o relógio digital, esse que aparece o número marcando a hora.
Com o relógio, medimos o tempo em horas, minutos e segundos. Em 1 hora, temos 60 minutos e em 1 minuto, temos 60 segundos. Como complemento, temos assim, medidas de tempo. As medidas de tempo foram inventadas ao longo da história, devido às necessidades das civilizações de controlarem os dias e as horas, o que auxiliava as tomadas de decisões. Na época, como o mês melhor para cultivo, a medição das cheias do rio, entre outras coisas. Hoje, elas ainda são essenciais, pois se tornou inimaginável uma sociedade que não meça o tempo. Em nosso cotidiano, existem muitas unidades de medida de tempo. As mais usadas são o segundo, os minutos e as horas. Nós também temos os dias, as semanas, os meses e os anos. Todos esses marcam tempo, cada um de uma forma. Todas essas estão presentes a todo instante nas nossas vidas. As medidas do tempo são fundamentais para a tomada de decisões, como a que horas vamos sair para o trabalho ou para estimar em quanto tempo uma plantação gerará frutos, entre outras coisas. Essa é a importância da nossa hora. Então, vamos agora com o nosso professor responder essa atividade que tem no nosso livro e conversar um pouco sobre o tempo. Boa aula e um abraço.